imagem maravilhosa. Boa noite. Agora pronto, boa noite. Boa noite. Tava aqui no 5G, mas o 5G aqui não é bom, não. Eu coloquei no tradicional do Wi-Fi, né? Assim, no... Mas agora ficou ótimo. Então, estamos aqui hoje na série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, um evento internacional do qual a doutora Camille faz parte, né, como supervisora acadêmica, e é um prazer estar aqui com a doutora Camille, né? A gente trata também do direito eleitoral no diálogo, até porque ele traz a temática constitucional. Então, eu quero agradecer, doutora Camille, o seu aceite em participar dessa live, que eu sei que você é muito solicitada, e dizer que é uma satisfação, né? Eu tenho certeza que os telespectadores estão muito curiosos, mas a pergunta mágica eu deixarei para o final da live, que é sobre as eleições de 2020. Então, eu quero combinar, eu vou ser apenas uma mediadora, eu gostaria que você falasse um pouco de como está funcionando a Justiça Eleitoral e a ouvidoria em via remota, nesse período da pandemia Covid-19. Olá, professora. Boa noite a todos aí, os amigos. Sâmia, boa noite. Aí vejo que tem muita gente até que não é da área do direito, mas como eu venho há muito tempo aí dizendo que hoje a área do direito eleitoral, que é mais a ciência política, né, que é o que a gente trata muito aí nos eventos, quando a gente viaja com o diálogo, é de interesse de toda a sociedade, né? Toda a sociedade, o eleitor ele participa da eleição e tem um reflexo de tudo isso depois, com a posse dos seus candidatos então eleitos e então durante a gestão, né? Então, obrigado aí pelo espaço, um espaço que é eminentemente de direito ambiental, de direito constitucional. O que temos também na área do direito eleitoral, temos os nossos impactos ambientais, tanto na gestão da própria justiça eleitoral, como durante o próprio pleito, né? Então, já conversamos aí algumas vezes, eu, a professora Blênia, a servidora Carol, da ouvidoria, desembargador Raimundo Nonato, sobre alguns projetos que a gente possa ir no futuro e espero que em breve poder pôr em prática através da ouvidoria, visando eminentemente o direito ambiental nesse laço com o direito eleitoral, né? Eu estou hoje na ouvidoria eleitoral como ouvidora substituta, junto com o desembargador Nonato, nosso ouvidor titular, e aqui agradecer logo de começo a todos os servidores da ouvidoria que têm trabalhado muito durante esse período da pandemia. Venho dizendo muito que eles estão trabalhando até mais, né, assim, em geral, e aí não só na área do direito, não só na justiça eleitoral, o que a gente tem percebido é que o home office, né, esse trabalho remoto, para muitos servidores, tem sido até com uma carga horária bem mais elevada, muitas vezes até com horários diferentes do seu horário tradicional de trabalho, visando aí atender a toda a população, passar uma maior fonte de informação e tentar solucionar todos os problemas, né? Então, um grande abraço a todos da ouvidoria, aí a Carol, a Lívia, as servidoras, os terceirizados, e agradecer aqui de público esse imenso apoio que eles têm dado de forma remota para atender aí a todo o estado do Ceará. E em relação à corte, ao funcionamento da justiça eleitoral, estamos todos trabalhando remotamente, né? Embora alguns servidores estejam em dados momentos tendo que se deslocar presencialmente até o Tribunal Regional Eleitoral, tanto do setor aí de informática, como do setor relacionado aos gabinetes e entre outros departamentos, para que assim a justiça possa se manter funcionando e funcionando de forma célere, que é o tão conhecido da justiça eleitoral, né? Realmente é uma justiça muito célere, é uma justiça que funciona a tempo e a modo, e estamos todos julgando, né? Estamos tendo as sessões por videoconferência, tá? A videoconferência funciona através do aplicativo Meets, mas é transmitido ao vivo pelo YouTube. E o lado bom disso, dessa videoconferência, professora Blânia, é que tem dado até uma publicidade muito maior, né? As sessões no tribunal aconteciam ali no centro, agora através do YouTube a gente consegue alcançar não só os advogados,
e as partes, como aí a toda a população que passam a assistir às sessões pelo YouTube e possam assim também se informar, né, do que acontece, tanto no que tange às normas eleitorais, tanto do ambiente administrativo, que aí se relaciona ao próprio processo eleitoral, o título de eleitor, a formalização da eleição, todo o procedimento, como também relacionado aos processos judiciais, né? Muitas vezes é através dos próprios julgamentos que a gente consegue aí passar, reforçar algumas normas que muitas vezes não têm sido atendido, ou tem sido descumprido aí pelo jurisdicionado, seja os candidatos, seja os partidos políticos, e assistindo essas transmissões passam a ver a incidência maior do que tem ocorrido e assim possam adiante poder solucionar ou entender melhor a legislação. Então, nesse ponto, nesse aspecto, também tem contribuído aí para uma maior divulgação, né? Então, relacionado aos processos judiciais, estamos todos julgando, as sessões ocorrem às 10 horas da manhã. Os dias da semana estão aí publicados no site do tribunal, né? Não ocorre como, por exemplo, no TSE, que é toda terça e quinta, né? Nós temos uns dias diferentes da semana, às vezes concentra no começo, às vezes concentra mais no fim, mas estar no site, sempre às 10 horas da manhã, tem funcionado bem, temos julgado muito mesmo, né? Tem sido dado uma dedicação bem maior do que já damos, assim, uma concentração de forças, para que aí tudo ocorra e, ao realizar a eleição, estejamos com todos os prazos cumpridos, né? No que tange à ouvidoria e relacionada aos assuntos mais administrativos, a gente tem tido uma demanda muito grande relacionada aí não só aos advogados, mas a toda a sociedade em geral, né? O eleitor, que a partir de agora passa a ter as informações muito mais pelas redes sociais, né? O que a gente vinha conversando sobre a importância das redes sociais, que já tinham o seu grau elevado de participação de informação e hoje é muito maior, né? Através do Instagram, do Facebook, do site, que as informações sobre os prazos, sobre os procedimentos têm sido feitas e a população tem se informado. E até digo, e esse é o papel da ouvidoria, a gente tem procurado passar uma linguagem mais clara, né? Uma linguagem mais simples para que tu possa atingir a toda a população, né? Mexer no telefone, mexer na internet não é fácil para quem, muitas vezes, para quem já está habituado, né? A professora Brânia é professora, também está lidando com essas dificuldades aí, transmitindo suas videoaulas, né? As suas transmissões relacionadas à sua profissão, né? Às vezes é um simples procedimento, simples mudado de telefone, de aparelho, a gente muitas vezes já se perde ali no aplicativo que é atualizado. Então, passar a ter esse tipo de procedimento como forma única, a gente sabe que é difícil para uma parte da população, e isso atinge a todas as camadas. Tem percebido, a gente tem tido assim um número de ocorrências, né, e ocorrências aqui eu digo de denúncias, informações, elogios, críticas, né, de suas diversas formas, pedidos de informações por advogados, pela sociedade e até pelo nosso corpo interno, né? A ouvidoria ela atende tanto ao público interno como ao público externo. E aí a concentração maior realmente tem sido o título de eleitor. Recentemente terminamos um prazo relacionado às filiações partidárias, né? Passamos todos os procedimentos, ocorreram muitas dúvidas, tem ocorrido ainda, mas atualmente passamos por esse processo relacionado ao benefício do governo, né? Os R$ 600, como é conhecido, que logo de início a questão da biometria estava dificultando e logo solucionamos isso através de normas que vêm do Tribunal Superior Eleitoral, né? Aqui gostaria de aproveitar o seu público, aproveitar esse momento, dizer que muitas questões, nem o próprio TRE, Tribunal Regional Eleitoral, aqui no estado do Ceará ou qualquer outro estado, nem mesmo o Tribunal Superior Eleitoral pode regulamentar, né? Existem matérias que aí a gente fica a depender do Congresso Nacional, né? A gente tem recebido muitos pedidos de prorrogação de prazo, pedidos de novas, digamos assim, diligências para se resolver alguns determinados problemas, mas não depende da gente, né? Assim, deixar bem claro que no que depender a gente tem feito, tem solucionado e tem procurado dar assim, o melhor alcance possível. E
entendemos que realmente não é um momento fácil, né? Não só em termos tecnológicos, como em termos do dia a dia e o que estamos passando, que é público e notório, né? Então é mais ou menos isso, estamos funcionando. A ouvidoria tem um número de WhatsApp, está no site do Tribunal Regional Eleitoral, temos também via e-mail. A gente tem aproximadamente, assim, muitas vezes, mais de 200, 300 ocorrências por dia, né? Isso sem tirar o e-mail tirando o e-mail 148, né? A gente tem 148 arroba re-ce.jus.br, que também serve para procedimentos de regularização, para dúvidas, enfim, assim como a ouvidoria. Então, são 2 canais, tanto pelo próprio tribunal como pela ouvidoria, que a gente pode aí tentar tirar e solucionar quando está dentro do nosso alcance, né? Como adiantei, há coisas que dependem aí do Congresso Nacional, como, por exemplo, o que se tem discutido muito, se tem ou não tem, e se tiver, quando é que serão as eleições, né? Então, é isso aí. Muito obrigada. Tem muitas perguntas aí, né, que a gente está vendo. Perguntas agora, né? Só lembrar que os participantes fiquem até o final, porque nós vamos ter sorteio de 3 livros organizados pela doutora Camille Castro e o doutor Ricardo Martiniano Lins, e 5 livros do diálogo. Então, essa live hoje premia com 8 livros, né? Então, o fomento aí à leitura do direito constitucional, direito internacional, direito eleitoral. Eu sou entusiasta, doutora Camille, do direito eleitoral. Foi o primeiro direito que eu me apaixonei, mas depois o direito ambiental ocupou o lugar de destaque em termos de expertise de pesquisa, né? Mas eu queria já fazer uma primeira pergunta da sua experiência como juíza na justiça eleitoral. O que é que você diz aí para as mulheres? Assim, eu hoje na corte, como membro, dentre os membros efetivos, titulares e os substitutos, eu sou a única mulher que compõe a corte, né? Mas temos no membro do corpo do Ministério Público, nós temos uma procuradora, a doutora Lívia, mas no corpo jurisdicional sou a única mulher. Realmente, a gente tem dialogado muito isso, né? Não só dentro do legislativo, né? Que são a questão das cotas para as candidaturas, mas também temos discutido muito dentro do judiciário, né? Dessa participação feminina nas cortes, ou já dentro das cortes, dentro das diretorias. Né? O estado do Ceará até, apesar de nesse momento só eu compor como mulher, nós já tivemos grandes participações, tivemos com 2, 3 representantes, tivemos uma presidente mulher. O Tribunal de Justiça também tem uma grande participação de mulheres desembargadoras, assim como na Justiça de primeiro grau. Mas a gente sabe da dificuldade que é esse acesso das mulheres, não só no ambiente jurídico, ou em qualquer outro ambiente, qualquer outra profissão, né? E no caso aqui, como estamos tratando do ambiente eleitoral, o que a gente vê isso, inclusive, nas candidaturas, né? A gente tem a cota para o registro da candidatura, mas ainda não temos a cota, digamos, de cadeiras, né? Ou seja, de efetiva eleição de um número mínimo de mulheres, né? Embora esse número venha crescendo, mas vem crescendo muito lentamente. A legislação tem vindo de forma muito mais rigorosa em relação a isso, a fiscalização bem maior, e digo aqui não só no âmbito do registro de candidatura, levando as cassações posteriormente por conta disso, como também a fiscalização no que tange aí aos recursos financeiros, né? Ou seja, se ocorre ou não um desvio desse recurso, que seria da candidatura feminina para uma candidatura masculina, e isso aí envolve não só o âmbito civil, como também o âmbito criminal dessas irregularidades e desses ilícitos. Então a Justiça está de olhos bem mais atemes, né? Está de olhos bem mais abertos para isso, o Ministério Público também, os próprios partidos, e isso é muito bom e tende a crescer mais ainda, de forma a tentar igualar uma desigualdade que já é histórica e é cultural. Mas é importante, né? Me sinto bem na corte. Eu acho que essa visão feminina, aí, como em todo aspecto da vida, tem um olhar diferenciado, e eu acho que só vem a somar, né?
só vem a somar. Lá na ouvidoria a gente tem um desembargador titular homem, eu sou a substituta mulher, mas nosso corpo, 99% do corpo de servidores é de mulher, temos apenas um homem, um servidor. Então, é gratificante, né? E isso aqui deixar bem claro, não que seja mulher mais competente ou mais inteligente ou não, é apenas reforçar que isso tem crescido e a Justiça Eleitoral também tem dado esse espaço. E, doutora Camille, e eu gostaria de saber qual é a principal demanda que tem chegado atualmente na ouvidoria do TRS-A? Bom, nessa semana em específica, o que chegou mesmo foi aí relacionado à regularização dos títulos, né? Assim, o que a gente tem percebido, e aqui a gente, logo antecipando a sua pergunta, no site do Tribunal Regional Eleitoral, através do nosso presidente, desembargador Haroldo Máximo, existe uma certidão circunstanciada, que o eleitor pode ir lá baixar essa certidão, informando que por conta da suspensão das atividades presenciais da Justiça Eleitoral, que dificulta a regularização, o eleitor estaria acobertado dessa possibilidade, né, desse prazo de regularização. Mas a gente deixa bem claro aqui que essa certidão, ela é para regularização, ou seja, para o exercício de direitos. Por exemplo, tirar passaporte, assumir um concurso público, movimentação bancária nos órgãos públicos, principalmente, né? Que no começo dificultou por conta da biometria, onde o prazo se encerrou. Nós tivemos aí o prazo de novembro e o prazo agora recente de 6 de maio. Muitos não conseguiram fazer a biometria. Então, para que essas pessoas, também por conta da pandemia, tivessem prejuízos nos seus direitos, recentemente o TSE regulamentou essas pessoas, não pela biometria, elas vão poder, ou seja, a biometria não vai o impedir de votar nos municípios em que passou a ser obrigatória. Essas pessoas irão votar, né? Agora, outras questões estão relacionadas a isso. Quem tem condenação criminal, né, gerando efeito no título de eleitor, quem deixou de votar e o título está cancelado, ou existe uma multa, ou seja, algumas pendências, como, por exemplo, também tirar pela primeira vez o título de eleitor, quem está obrigado a tirar. As transferências, elas se encerraram agora dia 6 de maio. Então, concentrou nessa semana muita demanda sobre este ponto, demanda demais em todos os regionais, as pessoas dizendo que não conseguiam acessar. Realmente, eu faço esse paralelo para tentar informar o que aconteceu com o sistema, o que acontece mais ou menos com o imposto de renda quando a gente deixa ali para a última hora. O sistema realmente ele fica um pouco lento, mas ele funciona devido ao excesso de pessoas ali que deixaram alguns para a última hora, outros porque não conseguiram tentar, mas o sistema funcionou realmente um pouco lento às vezes. Agora, também acontecia das pessoas não conseguirem manusear, né? Muitas vezes a gente orientou como é que funcionava, que é o que a gente usa hoje, o aplicativo e o programa do Título Net, de como é que ele funciona para as pessoas poderem fazer essa regularização, né? Então, a gente também fazia essa instrução. Alguns não conseguiam fazer. Às vezes era uma questão muito simples, como o próprio navegador, né? Por exemplo, o navegador do Mozilla funciona muito melhor para alguns momentos dentro da própria Justiça Eleitoral. No meu celular, por exemplo, eu só consigo acessá-lo através desse navegador, nos outros eu não consigo. Então, quem não sabe, às vezes acabava por não conseguir regularizar o seu direito. Mas então, como eu ia dizendo, a gente tem percebido que às vezes as pessoas não querem, não é nem exercer um direito como, por exemplo, tirar o passaporte. Elas querem efetivamente votar, né? Então as pessoas mandam um áudio, né? Algumas pessoas que não gostam de escrever ou não conseguem escrever, se comunicam com a gente via áudio, inclusive. Não há nenhum problema, a gente também está respondendo por escrito, respondendo por áudio. A gente tem notado isso que é bom, as pessoas dizendo, olha, eu quero votar e não consegui regularizar para um determinado aspecto X ou Y, né? Então isso também, por este lado, tem sido gratificante. E até, aproveitando aqui também esse momento, dizer que até agora, o começo de junho, o TSE vai processar essas informações, assim como anteriormente processou a filiação partidária, as listas, que se encerraram o prazo de filiação. Agora vai processar esse trâmite de regularização que foi até o dia 6 de maio, né, um prazo que é fixo, né, e ao fim a gente poder informar essas pessoas
o que é que foi resolvido e o que é que não foi resolvido, aí via ouvidoria e via o 148. Né? Então, nesse ponto, é gratificante saber que as pessoas estão querendo exercer o seu direito de voto, né? Ou seja, não é só, muitas vezes, para poder requerer uma ajuda financeira, né? Ou tirar aí o seu passaporte ou exercer outro direito, mas, efetivamente, a sua cidadania de poder votar agora esse ano. Eu, como apaixonada do direito eleitoral, gostaria de saber a sua opinião. A formação para ser um eleitor, a senhora acredita que isso é restrito, é uma obrigação restrita da escola, ou o tribunal, aí a gente sai do executivo e traz, chama o feito à ordem do judiciário, ou a senhora acha que o judiciário, através do tribunal eleitoral de todos os estados, deveria assumir também uma responsabilidade compartilhada dessa formação do eleitor? Porque eu percebo que em países do terceiro mundo, a educação para ser eleitor ela é absolutamente precária. Eu não estou falando de educação moral e cívica e OSPB. Eu fui aluna disso aí. É uma formação mesmo, uma formação para ser eleitor. Tá? Porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós não temos o Código do Cidadão. E a senhora acha que essa formação para ser eleitor, e aí através disso um canal do eleitor, essa responsabilidade poderia ser também do Poder Judiciário ou fica restrita ao Executivo? Olha, eu acho que é uma responsabilidade de todos. É uma responsabilidade, inclusive, do ambiente particular. Né? E aqui colocando as escolas particulares, por exemplo, como do poder público, e aqui o poder executivo, legislativo e o judiciário, cada um dentro do seu aspecto de competência e missão institucional, né? A missão, os valores institucionais. Né? Eu acho até que as escolas, através do poder executivo, e eu digo muito isso na ouvidoria, né? Os trabalhos que a gente faz junto com a EJE, né? Que é a Escola Judiciária Eleitoral, o tribunal ele vai muito às escolas, realizando programas, né, de capacitação, né, capacitação do cidadão, do futuro eleitor, né, dialogando com a nova geração, com a futura geração, sobre o que é cidadania, sobre o que é democracia. Então, tanto o judiciário, e aí em mais especial a justiça eleitoral, é mais do que uma obrigação nossa, também é uma obrigação da ouvidoria, a gente faz isso, né, ou seja, o ouvidor, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, a Escola Judiciária Eleitoral, nós temos que realizar isso. Né? Mas eu também, aí é uma visão pessoal, e aproveitando que a professora tendo, né, lecionando pela docência, tem uma participação ímpar para mim, imprescindível. Eu vejo aqui no grupo algumas amigas aqui do tempo do Colégio Santa Cecília, né? A gente carinhosamente chama as amigas do CSC, muitas aí que nem são da área do direito estão ouvindo. A gente teve Educação Moral e Cívica, EMC, OSPB, né? Que a gente via um pouco disso, né? Um pouco de cidadania, né? Estudava inclusive bandeira, as cores, né? Ou seja, o que seria aí um embrião do que é um pouco o direito eleitoral, o que é um pouco a ciência política, né? Até onde eu sei, eu acho que as escolas não têm mais essas disciplinas, né? Não, infelizmente não. Nem outras correlatas, né, nesse aspecto. Eu tive ainda, não sei se era bem a nomenclatura sociologia ou era ciências sociais, ainda tive, como tive na faculdade. São ciências correlatas ao direito e à ciência política que também fazem essa parte, né? Então, parabenizar demais aí os professores, eu acho que tem esse papel, tem esse diálogo, são formadores de opinião e é uma responsabilidade que é de todos, não só do Poder Judiciário e não só da Justiça Eleitoral, como de todos que eu falei. Quando eu sugiro o canal do eleitor, o canal eleitoral, seria realmente na televisão, para que as pessoas menos favorecidas economicamente pudessem ter acesso a esse canal. É como assistir as novelas da Globo, né? Sim. E não ser uma coisa elitizada que precise de 4G, 5G, TV a cabo, né? Tem que ser uma TV, teria que ser um canal na TV aberta, né? Sim, de fato, assim,
Eu estou dando a dica porque eu tenho a esperança de um dia um tribunal eleitoral ser vencedor do Prêmio Novare. Assim, porque tem a categoria tribunal e assim como o STJ foi vencedor em determinado ano do Prêmio Novare, e aí, porque eu acredito muito numa justiça eleitoral transformadora, né? A lisura do processo eleitoral, ele é muito importante para o futuro próximo a qualquer eleição que tenha ocorrido, né? A forma da composição das casas legislativas, seja no Congresso Nacional ou nos estados da federação. Sim, de fato, assim, tem o canal que existe, seria realmente as transmissões, aí sejam de associações voltadas ao estudo de direito eleitoral, seja através de tribunal pelo YouTube, né? O próprio TSE tem esse canal que divulga não só, em especial o TSE, que é o nosso Tribunal Superior em Brasília, né? O canal do YouTube transmite não apenas as sessões, como ele transmite também algumas questões educativas, né? Mas, de fato, no canal aberto, nós não temos especificamente para isso. Sugiro até que acione aí a ouvidoria com essa sugestão. O que temos é o canal na TV fechada, que é a TV Justiça, e aí ela fala, engloba não só a Justiça Eleitoral, mas ela engloba aí todo o Poder Judiciário, ou seja, não é um canal também, ainda que seja no canal fechado, um canal específico, né, o canal do cidadão. Esses canais, na verdade, eles vêm ocorrendo de forma presencial pelas ouvidorias eleitorais, quando a gente se desloca à rua, se desloca a uma praça, se desloca a um colégio, que são trabalhos gratificantes que temos feitos aí junto com a escola, mas é o presencial. Né? Assim, sem ser o 4G ou 5G, nós ainda, assim, especificamente, não temos, de fato. Né? Seria uma boa sugestão, ainda que ele não fosse 100% com a grade voltada a isso. Mas poderia ser uma espécie aí de TV Justiça no canal aberto, né? Com todas as demandas aí, direito do consumidor, direito de família, esse mais do dia a dia da população. Quando eu falo em trazer para o judiciário algumas questões que hoje praticamente são assumidas pelo executivo, é porque, né, eu entendo o judiciário como um poder mais imparcial. Por quê? Porque a nossa composição do judiciário não é eleição. E eu não sei se interessa muito para o legislativo. É isso que eu estou colocando de formar eleitores, né? A formação básica do que é ser eleitor. Então, eu penso que o judiciário é um poder mais neutralizado nesse sentido, porque a composição dele não é através do voto, e eu não vejo essa preocupação por parte do legislativo, né? Lembrando a vocês que as lives do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, elas ficam salvas no nosso canal do YouTube, e vocês vão poder assistir novamente. Eu espero que o doutor Raimundo esteja assistindo, e se ele não estiver assistindo, ele vai poder assistir para comprar as ideias, né, doutora Camille, que nós estamos aqui discutindo nessa live, né? Vamos cutucar aí, Desmaga do Nonato aí. Ele é um grande ouvidor, né? Assim, ele é muito humano, muito sensível às demandas da ouvidoria, né? Mas a gente tem que fazer essa interlocução com a escola e com a própria presidência muitas vezes, né? Então, mas procurando sempre aí uma gestão mais eficiente, né? A partir da própria demanda. A gente tem muita demanda dos servidores também, né? Nós estamos aí aberto com uma atividade agora chamada, uma pesquisa, Fala Servidor, onde a gente quer ouvir os servidores sobre as melhorias para cada setor, né? Isso é uma luta antiga, né, do desembargador Nonato, de saber ali o que é que cada servidor precisa para melhorar o seu ambiente de trabalho, o seu setor específico, e assim a gente contribuir com a melhor prestação jurisdicional, né? Mas a gente precisa de vocês também, aí do público, dos professores, para dar sugestões, poder participar e fazer atividades correlatas, buscando sempre aí atingir uma maior parcela da população, né? Embora acredito até que hoje, a gente está falando aqui do sem ser 4G, mas hoje em dia as redes sociais, a internet tem atingido um público imenso. A gente tem visto aí as lives sertanejas aí com um público imenso que eu acho que jamais um cantor imaginou
e nem terá num show ao vivo, né? Muitas vezes atingindo aí públicos internacionais ao mesmo tempo e sendo uma grande forma de divulgação, né? A rede social, ela deixou, professora Blaine, de ser ali um canal só de conversa entre amigos, para divulgar alguma coisa de moda ou uma fofoca em si, que seja, mas passou a ser importante para o dia a dia e para divulgar, né? Às vezes a pessoa, por mais o simples que seja, é através do telefone que ela consegue saber uma notícia, né? Assim, aproveitando a audiência aí, que eu vi que meu pai entrou aí, meu pai tá aprendendo a mexer, tá sabendo as notícias aí mais até pelas redes sociais, né? Assim, as entrevistas, né? As notícias, que infelizmente nem sempre são só notícias boas, né? São notícias ruins também que a gente tem visto, mas a gente torna democrática as informações. Já que a senhora tocou em meio ambiente do trabalho, na verdade a gente vê que sempre, a maioria das pesquisas são feitas discutindo, que aí eu trago para o direito ambiental, a proteção da qualidade de vida do empregado no seu ambiente de trabalho, aí no setor privado, servidor público, é da pasta do direito ambiental, não é nem do direito do trabalho em si. No direito do trabalho ficam restritas as questões férias, 13º, ou seja, direitos trabalhistas. E aí tem crescido na Justiça do Trabalho as demandas litigando a falta de qualidade naquele meio ambiente do trabalho. Então, é importante deixar aqui claro para a sociedade que o servidor público, ele também tem o direito de ter qualidade de vida no seu meio ambiente de trabalho, porque é onde ele passa boas horas do dia exercendo a atividade laborativa e aquela atividade ela não pode violar o direito ao bem-estar e à saúde do servidor público. Doutora Camille, antes de fazer a última pergunta sobre as eleições de 2020, você quer... Eu tentei abrir um vinho ainda aqui, estava tão animado, a gente já está na última pergunta. Mas essa pergunta é a pergunta que eu estou muito curiosa. Você quer passar alguma mensagem sobre esse momento de pandemia, isolamento social e a situação de Fortaleza, especificamente? O que eu venho dizendo assim, nos grupos de amigos, né, mais WhatsApp, é que eu tenho visto um momento mais de confraternização, procurar ver pelo momento de confraternização, no sentido de estar junto com os amigos e as famílias, ainda que de forma virtual. É importante a gente estar se relacionando, ainda que virtualmente, com as pessoas, os amigos, os parentes mais distantes, mostrar esse apoio, mostrar a solidariedade. Na questão regulamentar, aí eu também venho dizendo muito isso, é um aspecto até muito mais aí do executivo, né? Está relacionado ao Poder Executivo, está relacionado ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde, que eu acho que são os órgãos que têm os meios estatísticos e a competência mesmo da área para nos passar aí, como vem o governo federal, o governo estadual e os municipais, estabelecendo esse diálogo com a população. A nós do Judiciário apenas a gente pode aí resolver as demandas que nos chegam, até porque a gente não pode agir de ofício, mas com base nesses dados que nos vêm pelas partes, pelos órgãos públicos, né? A gente tem procurado dar, e se a gente estiver errando, que nos reacione, nos peça essa correção. A gente tem procurado estar perto da população. A ouvidoria até, professora Blaine, ela não existe aqui, para quem não é da área do direito eleitoral, ela existe também no ambiente particular, né? Uma loja, uma grande rede de loja, uma magazine, um setor público como os ministérios, né, o Anatel, por exemplo, eles têm o setor da ouvidoria e aí também procurar dar esse melhor ambiente de trabalho, o melhor canal de comunicação com os seus funcionários e com o consumidor. Que a gente não usa o termo consumidor no eleitoral, né? A gente usa aí o eleitor, o cidadão, o nosso jurisdicionado, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem procurado divulgar da melhor forma. E quem tiver ideias, assim como a sua agora, vi que algumas pessoas parabenizaram aí esse canal direto, que nos comunique, a gente está funcionando. Então, estamos respondendo os e-mails. É evidente que às vezes o e-mail não é respondido naquele exato momento,
porque existe aí uma demanda que a gente vai fazendo na sequência, na ordem, e muitas vezes pode demorar aí uma hora ou outra, né? Principalmente quando chega próximo aos prazos, né? A gente tem que dar conta do WhatsApp, tem que dar conta do e-mail, mas todas serão respondidas, seja pelo 148, seja pela ouvidoria, né? E eu acho que sua pergunta aí, que eu acabei desviando aí um pouco o assunto e também procurando ler aqui e agradecer a participação de todos. Vamos sortear aí da próxima vez, eu prometi que não ia ser só livro não, tá? Ia ter aí um sorteio aí, nós temos uma amiga aqui que está aqui nos assistindo, a Aline, que você conhece, ela disse que ia botar até uns peixes, uns camarões aí para sortear. Nas próximas lives aí a gente entrega esse camarão ou faz uma doação também, né? Quem receber aí pode fazer uma doação, a empresa dela fez uma grande doação também, um gesto aí de solidariedade. Né? Então, já agradecendo a editora Átila, né, que vai dar a cortesia de 3 livros para o sorteio. Exatamente, nós estamos aí com 3 livros. Vou procurar aí junto com o Dr. Rodrigo Martiniano se a gente consegue mais livros, não só dessa edição do Concede, que foi ano passado, com livros dos palestrantes, como outras edições de outros livros também, junto com eles, para procurar aí a gente poder distribuir dentro das normas sanitárias e médicas e legais, né? Doutora Camille, a pergunta que não quer calar. Vai ter eleições em 2020? É para ter. Vai ter eleição, assim, como o próprio TSE vem dito, e também, independente do que o TSE vem, eu já venho também dizendo, vai ter eleição. Ainda é um pouco cedo para a gente tratar essas questões. Cedo, eu digo, porque a propaganda eleitoral, por exemplo, ela só vai ocorrer ali na segunda quinzena de agosto. Né? As convenções partidárias, mais para o final de julho, registro de candidatura para agosto. Né? Então, tudo isso vai depender de uma análise do ambiente até lá. A gente tem visto aí até pelos próprios meios de comunicação que ora melhora numa determinada cidade, às vezes a cidade pode dar uma piora, depois recua novamente. Ou seja, é uma coisa que depende de cada estado, essa melhoria na nossa situação da pandemia, mas também uma análise global. Dentro da justiça eleitoral, nós temos conseguido até esse exato momento cumprir com todos os atos. O que seriam esses atos, falando aqui numa linguagem mais simples? Tivemos primeiro o prazo de filiação partidária. Tivemos agora recente o prazo para regularização do título de eleitor. Vamos ter agora em seguida outros prazos administrativos, como os testes das urnas eletrônicas, a capacitação dos mesários. Então, conforme for feito esse andamento, a Justiça Eleitoral até hoje, né, o TSE fez um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho já tem 3 relatórios opinando pela manutenção da data da eleição. Essa data que é a data oficial de outubro. Agora, não podemos aqui taxar isso como uma forma absoluta, como 100%. É evidente que se as coisas piorarem, dificultarem, e a Justiça Eleitoral não conseguir resolver pelo seu próprio corpo técnico, ela terá que ser adiada. Mas aqui uma opinião pessoal, e vejo que também é uma opinião do Tribunal Superior Eleitoral, é de que isso ocorra ainda esse ano. Aí vem a pergunta, tudo bem, se não ocorrer esse ano, como é que seria? Poderia ser novembro? Poderia ser dezembro? Né? Seria num único dia? Poderíamos dividir entre 2 semanas? Isso é possível. Possível se tiver uma alteração legislativa, né, nesse aspecto. Né? Ou seja, por quê? Porque a gente mantém os mandatos de 4 anos, que foi para isso que os políticos foram eleitos. Foi aquela lei para garantir uma segurança jurídica que o eleitor o elegeu, e assim tem essa contraprestação. Né? Ou seja, estender os mandatos para além de 4 anos é uma questão constitucional. Né? Onde aí muitos vão debater se é uma questão relacionada à constituinte, se seria por uma emenda constitucional. Aí existe um complexo, um emaranhado de normas, né, e opiniões acerca dessa alteração. Mas o mais seguro, o mais legítimo e o mais prudente é que ocorra em outubro, em não podendo que ele ainda ocorra dentro de 2020. Ainda que essa posse, eventualmente, possa ser um tanto postergada aí para o começo de janeiro. Né? Mas não é nada ainda, não há nada oficial, né, deixando bem claro se mudou, deixou de mudar. Até esse momento aqui, eu falando com vocês, a eleição está marcada para a data de sempre, que seria outubro. Né? A gente, inclusive,
a gente fala que a Justiça Eleitoral tem uma demanda no TSE sobre se as convenções partidárias, que seria aí um próximo ato, né, que seria final de julho, poderia ocorrer virtualmente, como estamos aqui conversando, como os processos estão sendo julgados. Seria basicamente o que a Assembleia, as câmaras de vereadores estão fazendo aquela reunião por videoconferência, né? Então, o TSE aí, eu acho que a partir dessa próxima semana ou na seguinte vai deliberar sobre esse assunto, sobre essa possibilidade das convenções ocorrerem via remota. A gente sabe que tem essa dificuldade do dia a dia, né, do político, do corpo a corpo, de ir falar com o eleitor, mostrar suas propostas, né? Ou seja, independente disso, muitos aspectos das campanhas políticas vão ter que mudar, né? Como já vem mudando, né? Independente da pandemia, tem se usado muita rede social, tem se usado muita propaganda online, que a gente chama, e não a propaganda offline, né? Que é aquela do papel, do santinho, e aí entra o direito ambiental, né? Dessa larga distribuição de santinho que acontece. Vamos ter uma live com a doutora Ana Carolina, nós vamos falar, né, o resíduo da propaganda eleitoral. Nossa live é na próxima semana, a Ana Carolina, servidora do TRE. Exato. Então, esse aspecto do ambiental com o eleitoral, ele vem de alguma forma, né? Claro que a propaganda no ambiente da internet, no cyberespaço, aí tem várias nomenclaturas, ela já vem ocorrendo muito e vem diminuindo essa propaganda, né? Do papel, do plástico, né? Contribuindo aí com o meio ambiente, muitas vezes acontecendo com um papel mais reciclado, né? Então, a tecnologia ela só anda para frente, ela não anda para trás, né? Então, a partir desse tocar, ela já vem se transformando. Então, com ou sem a pandemia, o uso dessas novas tecnologias já vem ocorrendo. E nesse aspecto também, a Justiça Eleitoral ela vem fiscalizando, né, esses erros que ocorriam muitas vezes no ambiente físico e que eventualmente vinham ocorrer no ambiente virtual. Bom, então, doutora Camille, a nossa live está com 45 minutos, é quase a tolerância do Instagram. Eu quero convidar todos para se inscreverem no canal do YouTube, Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, que é um evento científico, de pesquisa, um evento 100% acadêmico, não é um evento comercial, e o nosso objetivo com essas lives, uma série de lives, é exatamente dividir com a sociedade temas tão importantes e que dizem respeito à vida de cada pessoa, né? O direito não foi feito apenas para a hermenêutica dos juristas, e sim para que haja efetividade e o sujeito de direito seja o primeiro a proteger esse direito, né? Exato. Fico agradecida aí pela oportunidade e até de ter aprendido aqui algumas as sugestões tecnológicas, assim, está contribuindo com esse avanço da tecnologia, de passar as informações. Procurei passar aí de uma forma mais simples. Num primeiro momento, a gente pode de repente marcar outro para outras temáticas, mas mostrar de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, que eu acho que isso que a gente precisa, um ambiente mais tranquilo, né? Um ambiente mais de uma informação mais precisa, de uma descontração também maior, né? Assim, das informações, né? Desse ambiente online aí, das lives, e estamos concorrendo certamente com muitas lives aí. Inclusive de cantores. Inclusive de cantores, cantores sertanejo aí, que tem um tom aí, nosso público aí. Mas é isso, né? O ambiente da internet ele é democrático por isso, né? A gente tem a oportunidade para todos. E espero e torço aí que a internet chegue firme e forte para todo mundo e todo mundo possa ser cidadão aí com todas as letras da palavra. Obrigado, então, doutora Camille Castro. E assim que terminar a live, até amanhã essa live vai estar no canal do YouTube. É só o tempo aqui de processar. E aí eu vou ver os finalistas e já faço o sorteio hoje mesmo. Então, muito obrigada e uma boa noite para todos. Obrigada aos finalistas, aos que assistiram a live. Obrigada também, professora. Obrigada a todos aí. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.